Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 25 de abril de 2022. Batoré resolveu rixa envolvendo SBT antes de morrer. Parte 1. Humorista Batoré, que morreu na última segunda-feira, 10/01, resolveu com sucesso antes de partir uma rusga de anos envolvendo o SBT. Em 2003, a demissão de seu personagem do programa Praça é Nossa pegou não somente o público, mas também o próprio artista, de surpresa. À época, ele acreditava que tinha sido cortado do humorístico por Carlos Alberto de Nóbrega, então ficou 13 anos sem falar com o apresentador. A rixa, por sua vez, foi resolvida décadas depois, mas causou constrangimento e vergonha ao ator. "Eu me envergonho de ter chegado a esse ponto", admitiu ele, em entrevista ao UOL, em 2017. Por 13 anos, o ator acreditou ter sido vítima de uma traição. "Achava que tinha colocado meu nome na lista de demissões. Quando fui falar com ele, ele só abaixou a cabeça. Não discuti nem nada, até porque tenho um respeito muito grande por ele, faz parte da minha história, mas ficamos 13 anos sem nos falar porque achei covardia", complementou Batoré. O imbróglio chegou ao fim apenas em 2016, quando o ator ficou sabendo que sua saída foi determinada por Silvio Santos por motivo de corte de custos. A informação foi revelada pelo próprio Carlos Alberto de Nóbrega, em entrevista a Maurício Sticer. Após o mal-entendido, em 2019, Batoré retornou ao banco da praça para uma participação especial. Em nota enviada à imprensa, o SBT lamentou a morte do humorista. "É com profundo pesar que o SBT lamenta o falecimento de Ivan Gomes, o Batoré, nesta segunda-feira, 10, em decorrência de complicações causadas por um câncer. Ele estava internado na unidade de pronto atendimento de Pirituba, zona oeste de São Paulo." Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo esclarece as palavras de Jesus que recomenda a reconciliação com os adversários, na prática do perdão, e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio, morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem queira mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual, para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer, de um inimigo encarnado neste mundo, um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa o sabor da vingança àquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. "Não sairás de lá", disse ele, "enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita." Esta foi a Crônica do Amanhecer de 25 de abril de 2022.
por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.